Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Arquibancada JNS Futebol. No vídeo de hoje vamos falar não só sobre o triunfo do Bahia, que foi muito importante, mas vamos falar mais precisamente do caso do jogador Jacaré, o Vitor Jacaré, que foi afastado da lista, né? Seu nome não ficou na lista dos relacionados para o jogo contra o Internacional. O Jacaré, que sempre era relacionado, o Jacaré muito bem quisto pela torcida do Bahia. E qual é a justificativa? Ele não foi relacionado. Questão disciplinar. O Jacaré, um dia antes do treino, né? O Jacaré estava numa festa. Jacaré, que é festeiro, muito conhecido como festeiro. E aí foi uma decisão disciplinar, uma decisão da diretoria, e que o Rogério Ceni também concordou com essa decisão disciplinar. Não sei exatamente se partiu do Rogério Ceni ou da diretoria do Esporte Clube Bahia. Na entrevista, né, tem até aqui na entrevista, o Rogério Ceni explica que o fato dele não ter sido relacionado, não tem nada a ver, até porque ficaram 8 ou 9 atletas fora da lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Internacional. Então, Ceni diz que escolheu Jacaré fora e cita a ausência de outros atletas. Isso que o Rogério Ceni fala. Bom, é sobre isso que nós vamos falar agora, mas antes se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades do nosso Esquadrão de Aço, ok? Vamos então falar sobre isso, sobre a questão do Vitor Jacaré, ok? Antes vamos pegar aqui a notícia do scbahia.com, que trata dessa parte aí, e depois eu vou falar sobre a Bamor e essa questão aí do Vitor Jacaré, a relação da Bamor, né, com os jogadores, com a direção do Esporte Clube Bahia. Vamos falar sobre isso. Vou pegar primeiro essa notícia. Vamos lá. A notícia é a seguinte: Ceni diz que escolheu Jacaré fora e cita a ausência de outros atletas. O treinador afirma que não houve afastamento. Mas, segundo o Darinho Senna, no seu canal Darinho Senna, houve sim um afastamento, pelo menos para esse jogo, uma medida disciplinar, e não é bem o que o Rogério Ceni está dizendo. Segundo informações do Darinho Senna, que é uma pessoa muito séria, que é um jornalista muito sério, que cobre o Esquadrão de Aço. Bom, então, Rogério Ceni decidiu deixar o atacante Vitor Jacaré fora do banco de reservas contra o Internacional. O tema rendeu assuntos antes da partida, com informações de bastidores que deram conta de um suposto afastamento do atleta por motivos extra-campo e uma resposta do próprio técnico após o jogo. Em sua entrevista coletiva, Ceni afirmou não ter deixado Jacaré de fora, foi uma opção puramente técnica e não por ter sido barrado, por ter barrado. Falei antes do jogo, se fala sobre ele sair, isso é uma questão de administração, quer dizer que existe esses usos aí. Não tem relação com a não participação dele. Somos 32 jogadores, 9 vão ficar fora. Corta o coração deixar muitos de fora, não só o Jacaré. Hoje foi uma opção, não tem nada disso de afastamento, ele vai treinar normal, foi uma opção, segundo o Rogério Ceni. E que, segundo Darinho Senna, não, a questão não é bem assim. O treinador também citou nomes de outros jogadores que ficaram fora por opção da comissão técnica. Marcos Vitor ficou fora, Diego Rosa ficou fora. A gente não consegue trazer todos, mas são todos profissionais, estão trabalhando. O Jacaré foi lá no CT e treinou ontem, quarta-feira.
Rogério Ceni teve o elenco completo pela primeira vez desde a sua chegada ao clube. No entanto, o fato não se repetirá na próxima rodada, com a suspensão de Rezende e a provável ausência de Vitor Hugo. Pois bem, mas aí, hoje no canal do Darino Senna, né, acho que no meio-dia, o Darino Senna, ele falou sobre essa questão do afastamento do Vitor Jacaré, e ele reforça de que foi por questão disciplinar e que talvez a Jacaré fique afastada em outras situações, para outros jogos. Bom, e tem o caso da Bamor, aí vem a questão da Bamor. No canal do Darino Senna, né, hoje no meio-dia, o Darino Senna, ele mostrou um vídeo que tem a Bamor, os integrantes da Bamor, com os jogadores e com a direção do Esporte Clube Bahia. E a fala, a forma como os integrantes da Bamor, né, principalmente o representante da Bamor, se dirige para os jogadores, para a direção, é uma forma, no mínimo, estranha. Não estou aqui falando mal da Bamor, né? Bamor tem muita gente, na verdade, os torcedores, muita gente apaixonada pelo Bahia, faz tudo pelo Bahia. A questão é a forma como a Bamor, com seu representante, se dirige para os jogadores e se dirige para a direção. Então, é uma situação, no mínimo, complicada, no mínimo desrespeitosa, para não dizer outras coisas. Então, vou esclarecer, não vou colocar o vídeo aqui, até por questão de direitos autorais, mas vou esclarecer, ok? E vocês podem verificar aí esse vídeo aí, principalmente que está no canal do Darino Senna, além de ele ter colocado, né, no programa, né, e tem um recorte, né, de uns 10 ou 12 minutos, exatamente sobre esse caso. Então, o que é que acontece? O dirigente da Bamor se mostra muito, como se diz, raivoso, e ele diz o seguinte, ele fala contra essa saída, essas festas do Jacaré, e diz assim: nós não vamos admitir, né, festinha de jogador em véspera de jogo, né, e nós também, né, estamos aqui exatamente para dizer também que a gente quer o triunfo, né, que a gente quer o triunfo. Não vamos admitir festinha de jogador, o jogador tem que fazer tudo para cumprir com sua parte, mas o que chama a atenção é essa forma desrespeitosa que, inclusive, até na falta de palavras que eu estou nesse momento, que inclusive assim nos espanta, é como se a Bamor, ela fosse dona do Bahia, ela estivesse acima do Esporte Clube Bahia, acima da direção do Esporte Clube Bahia e acima dos jogadores, como os jogadores também fossem todos, vamos dizer, subordinados a Bamor. Ele se dirige tipo assim: nós não vamos admitir que vocês façam isso, bom. E aí o Darino Senna faz uns comentários muito interessantes também, que eu concordo com ele. Espera aí, se acontecer do jogador fazer isso, a Bamor vai fazer o que com o jogador, né? E a forma desrespeitosa que se dirige para os jogadores e para os dirigentes é uma coisa absurda, Então, não estou aqui sendo contra a Bamor, mas eu estou sendo contra essa forma como representantes da Bamor se dirigem aos jogadores. Quer dizer, eles pressionam os jogadores e a direção, que se passa a ser uma situação humilhante. Ou seja, os jogadores e a direção sendo humilhada pelos representantes da Bamor, né? Isso é um absurdo.
né? E tem umas coisas muito complicadas de alguns integrantes da Bamor, como foi o caso de integrantes da Bamor que investiram contra o ônibus do Esporte Clube Bahia em 2021, jogaram bomba, colocaram em risco a vida de todos os jogadores do Esquadrão de Aço e que até agora não se resolveu nada disso. Não se resolveu nada disso. Portanto, eu deixo aqui a minha indignação, tá? Minha opinião sobre essa forma como a Bamor se dirige para os jogadores e para a direção do Bahia, né? É muito importante a Bamor, é uma torcida organizada muito importante, mas existe a forma de se dirigir que não pode ser dessa maneira, essa maneira autoritária, desrespeitosa. É como se fosse um monte de moleque, vai dizer, ó, que vocês vão fazer isso aqui, o que a gente quer, se não fizer, vai ter, como se diz assim, vai ter punição, né? Vai ter isso, vai ter aquilo. Bom, eu não sei a opinião de vocês, mas a forma como a Bamor se dirige para os jogadores e para a direção do Esporte Clube Bahia é sim desrespeitosa. Então, não cabe isso. A direção do Bahia, os jogadores do Bahia, eles não podem também ficar acuados pela Bamor, por exemplo, pelos representantes da Bamor. Eles não podem se sentir humilhados por uma torcida organizada, por representantes de uma torcida organizada. Eu vejo dessa forma, né? Respeito a Bamor e muito, né? Ela é muito importante em todos os jogos, inclusive, é muito importante, pressiona a direção na hora que precisa pressionar, como foi o caso com o Paiva, né, pedindo a saída do Paiva, com toda razão. Só que nessa parte aí, essa em relação aos jogadores, né, essa em relação ao jogador Jacaré e a forma como se apresenta, é muito, mas muito desrespeitosa mesmo, tá? Então vocês podem localizar no canal do Darino Sena esse vídeo que trata disso. Eu vou tentar localizar aqui novamente e eu coloco o link para vocês assistirem, tá? E aí eu quero a opinião de vocês, tá? Eu acho que não cabe a Bamor essa forma autoritária, não cabe nenhuma torcida organizada essa forma de autoritarismo e de desrespeito. O Jacaré errou, acredito que errou sim, porque ele precisa estar focado no jogo, mas a Bamor não é dona dos jogadores, ela não é dona do clube e cabe à direção do Esporte Clube Bahia cuidar disso, tá? Então não se falar como se fosse um militar, olha, nós não toleramos isso, tal, como quem diz assim, nós ou faz o que a gente quer, ou então, tá complicado, tá? Então, isso eu não concordo. Acho que métodos desse jeito aí, dessa natureza, não cabe à torcida organizada. Essa questão disciplinar com os jogadores, cabe ao Esporte Clube Bahia resolver isso. A Bamor pode até fazer uma nota respeitosa também, não ameaçadora, porque a forma como a Bamor se dirige para os jogadores e para a direção é uma forma desrespeitosa e ameaçadora. Isso não cabe em democracia nenhuma, né? Não cabe, porque se for assim, meu amigo, aí a coisa descamba para outra realidade. Então, os jogadores eles não podem ficar reféns, acuados, com medo da Bamor, por exemplo, como se fosse um monte de menino. E muito menos a direção ser punida, receber um tom de autoritarismo. A direção do Esporte Clube Bahia, com todo respeito, recebeu a Bamor, para discutir, a situação do Bahia nesse momento, isso aí. Mas, repito, não cabe a torcida organizada nenhuma falar nesse tom. Não cabe falar nesse tom. Isso não é democracia, isso não é respeito. E isso é uma ameaça. E essa forma
como se apresenta a Bamor, é uma forma ameaçadora. Então, eu não sei o que é que, se o Bahia, a direção, vai fazer alguma nota sobre isso, alguma coisa, mas eu acho que a direção do Esporte Clube Bahia, ela não, e os jogadores não podem ficar reféns, né, da torcida organizada dessa forma, não, de jeito nenhum. Se houve erro, se houve erro do jogador, de algum jogador, né, nesse caso do Vitor Jacaré, acho que a punição é interessante, o Bahia fez, mas não a Bamor se mostrar como dona, né, aquela que diz, ó, aqui, ó, se não fizer isso, a gente vai punir. É um tom ameaçador que não cabe de jeito algum, ok? Então é isso aí. Dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Até o nosso próximo vídeo.